Estamos em Apocalipse, capítulo 2, estudando a igreja de Tiatira, a quarta das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos agora para o versículo 19, continuar nosso estudo a partir da parte B do versículo, quando Jesus fala para os membros de Tiatira que suas obras são mais numerosas do que as primeiras. O que Jesus quer dizer com isso? Observe que, ao contrário do que nós vimos na igreja de Éfeso, que havia abandonado seu primeiro amor, lembra? Uma referência às primeiras obras deles como crentes, aquelas primeiras obras que são fruto da nossa empolgação por sermos recém-convertidos. Pois bem, a igreja de Tiatira, ela estava mais produtiva agora no serviço a Cristo do que quando ela se converteu. Que coisa interessante, não é? Quantos de nós que podem dizer que progrediram na sua vida cristã a tal ponto que agora, atualmente, estão mais ativos na igreja do que quando se converteram? Quantos podem dizer que servem a Cristo melhor agora do que na época da conversão? Tiatira é um exemplo disso. Ela servia a Deus mais depois de um tempo de vida cristã do que no começo de sua vida cristã. Isso parece uma coisa rara, não é? Mas foi realidade naquela igreja. Infelizmente, o fato de Tiatira estar produzindo mais para Deus agora não a impedia de ter defeitos. Aliás, é como eu tenho dito, toda igreja tem defeito. Tem virtudes? Sim, tem virtudes, mas tem defeitos também. Jesus aqui não vai se concentrar na virtude de Tiatira, ele vai se concentrar no seu defeito. E qual era o defeito da igreja de Tiatira? Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa Jezabel, como ela tem o mesmo nome daquela rainha do Antigo Testamento que era casada com o rei Acabe de Israel, os comentaristas ficam na dúvida se esse era o seu nome real ou se foi o nome que Jesus lhe deu devido à semelhança dessa mulher com a rainha do Antigo Testamento. O fato é o seguinte, na igreja de Tiatira, essa pessoa, ela se declarava profetisa. Entenda, não é que a igreja de Tiatira a ordenou como profetisa, não. Ela se declarava profetisa. Ela, por conta e risco, por vontade própria, ela se declarava profetisa. E o curioso é que ela ensinava na igreja. Se fosse nos dias de hoje, seria como que uma professora de escola dominical. A direção da igreja passou a essa mulher o cargo de professora da escola dominical. Você consegue imaginar uma coisa dessas? E o que ela fazia como professora da escola dominical? Com certeza passava as ideias heréticas que ela tinha. Afinal de contas, diz o texto o seguinte: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa mulher, com certeza, de forma pessoal, ela induzia os crentes da igreja a praticarem a prostituição. Lembre que prostituição, a palavra do original grego é porneia, e essa palavra ela é muito ampla o sentido dela, ela engloba qualquer tipo de imoralidade sexual. Então era uma pessoa que tinha pensamentos muito liberais em termos de sexo. Por exemplo, ela poderia ensinar tanto na aula quanto pessoalmente, individualmente, que o crente não deveria se preocupar com essa questão de se relacionar sexualmente antes do casamento. Talvez ela dissesse que isso era uma coisa boa para você conhecer a pessoa antes de se casar com ela. Você percebe? Ela poderia ensinar ideias contrárias à Bíblia até de maneira sutil. Esse negócio de falar, não seja quadrado, não seja bobo, não seja retrógrado. Qual o problema em você conhecer melhor a sua namorada, o seu namorado? Essa era uma forma de inserir a ideia de porneia no meio do povo de Deus. Falando sobre adultério, por exemplo, ela poderia dizer lá para a igreja que o fato de uma pessoa adulterar muitas vezes era culpa da vítima por não ter sido uma boa esposa ou bom marido. Há muitas maneiras de você inserir na igreja ideias liberais sobre relações sexuais. Há muitas maneiras, depende da criatividade da pessoa.
E os hereges sabem muito bem como fazer isso, com certeza. Veja que Jesus diz aqui: tenho, porém, contra ti o tolerares, quer dizer, não era nem para a igreja tolerar a mulher. Tolerares que essa mulher não somente ensine, jamais era para a igreja entregar o cargo de professora de escola dominical para essa mulher, jamais. Mas a igreja não só fazia isso, como ainda tolerava que ela seduzisse os servos de Deus, os santos, dentro da igreja. Se você se lembra da Jezabel do Antigo Testamento, então você sabe que essa Jezabel, ela levou muitos da nação de Israel a adorarem o deus Baal. Ela tinha profetas de Baal a serviço dela, e esses profetas sempre estavam em conflito com o profeta Elias. Resumindo, foi uma rainha idólatra e também imoral. Quando essa Jezabel de Tiatira se declarava profetisa, em outras palavras, isso quer dizer que ela afirmava que o ensino dela vinha do próprio Deus. Percebe a audácia da mulher? Ela afirmava que o ensino dela vinha do próprio Deus, porque o profeta é exatamente isso, um porta-voz de Deus. Muita gente confunde pensando que profeta é aquele que falava a respeito do futuro. O profeta também falava a respeito do futuro, mas sendo um porta-voz de Deus, ele falava qualquer coisa, seja a respeito do futuro, do passado, do presente, em nome de Deus. Não era só necessariamente coisas sobre o futuro, poderia ser alguma coisa sobre o passado da igreja, que Deus queria que viesse à tona para que a igreja corrigisse, alguma coisa sobre o presente, para a igreja prestar atenção também. Então, profecia, que era o que o profeta entregava, ela podia ser a respeito de qualquer tempo, passado, presente ou futuro. Não estava limitado ao futuro. Então aqui Jesus continua falando: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Com respeito a comer coisas sacrificadas a ídolos, esse tipo de atitude era sempre uma possibilidade naquelas culturas da época. Por quê? Porque reinava o politeísmo na antiguidade. Reinava. Em qualquer lugar que você vivesse na antiguidade, o politeísmo estava sempre presente. E Tiatira tinha um problema a mais. É possível que Tiatira se recusasse a participar das festas pagãs idólatras e promíscuas que as pessoas faziam ali na cidade, os não crentes. E isso certamente tinha o seu preço, porque quando você faz parte de uma sociedade assim e se recusa a participar desses tipos de eventos, então você sofre as consequências. Quais, professor? Por exemplo, você poderia ser menosprezado em termos de uma promoção no seu trabalho, você poderia ser isolado pelos demais colegas por causa disso também. Isto quer dizer que ninguém iria querer conviver com você socialmente, porque você era uma pessoa que se recusava a comer daquilo que era oferecido aos ídolos da cidade, do local onde você vivia. Uma coisa interessante de saber aqui é o seguinte: Tiatira era um lugar repleto de sindicatos ou associações profissionais. Você sabe o que é um sindicato de trabalho, né? Então, esses sindicatos, eles eram chamados na época de guildas. Guildas nada mais são do que um sinônimo para sindicato, associação profissional. Cada uma dessas guildas, elas tinham o seu próprio deus tutelar, o seu deus próprio, você está entendendo? Olha o tanto de deuses que havia então na época, hein? Se cada sindicato tinha o seu próprio deus, imagina. Então, era uma espécie de santo protetor, esse santo da guilda. Assim como no Brasil nós temos, por exemplo, o santo protetor dos motoristas, não é? Que é o São Cristóvão. Lá em Tiatira, cada sindicato profissional tinha o seu santo protetor. Se fosse um sindicato relacionado à marcenaria, havia o deus protetor da marcenaria. Se a pessoa trabalhasse, por exemplo, com obras, construção, havia também um deus protetor daquele sindicato específico, e por aí em diante. Cada associação também, cada guilda, realizava banquetes a esses deuses. Então era muito comum que de tempos em tempos, por exemplo, de mês em mês ou de 6 em 6 meses, eles realizassem esses banquetes, e ai daquele funcionário, daquele empregado que não fosse. Isso era uma afronta. Imagine só, você tem o seu santo protetor e vai oferecer um banquete em homenagem a ele. Um dos colegas de trabalho não aparece e de repente alguma coisa dá errada no serviço, não lucra
o suficiente. Culpa de quem? Culpa daquele colega que se recusou a participar do banquete em homenagem ao santo protetor da guilda. Que coisa, hein? Então, nesses banquetes, se fosse só ter que comer comida sacrificada ao ídolo, já era ruim, mas não parava aí não. Esses banquetes normalmente terminavam em devassidão, tendo inclusive relações sexuais ali no meio. Um colega se relacionava com o outro sexualmente, e isso ainda era justificado como se fosse uma coisa para agradar o ídolo, porque como aqueles ídolos da antiguidade, muitos deles estavam relacionados à promiscuidade, então uma forma de agradar o ídolo era ter uma relação sexual em homenagem a ele. Veja a que ponto que chega a perversidade humana. Esse tipo de prática religiosa, infelizmente, era muito comum na antiguidade. Vou dar aqui o exemplo de Canaã, ainda na época do Antigo Testamento. Você sabia que Baal era considerado, entre outras coisas, o deus da fertilidade? Pois é, era o deus da fertilidade. Eles transferiam isso para as colheitas. Então, como Baal era o deus da fertilidade, eles pensavam, eu vou agradar esse deus que aí eu vou ter boas colheitas. E como é que eles agradavam Baal? Os seguidores de Baal tinham relação sexual dentro dos templos. Aí havia as chamadas prostitutas cultuais. Como assim, professor? Eram prostitutas que faziam parte do culto e estavam ali à disposição para aquele seguidor que quisesse ter relação sexual com ela, como uma forma de agradar Baal e de fazer uma oferta a Baal para que ele, satisfeito com essa oferta, recompensasse com boas colheitas. Então era só chegar lá e ter relação com a prostituta cultual, Baal abençoava e pronto? Não, as prostitutas cultuais, elas também cobravam. Não era simplesmente qualquer um que podia chegar e ter relação com elas, não. Eles tinham relação com elas, mas pagavam por essa relação. As prostitutas recebiam um pagamento para isso. Então, se nós formos agora pensar no que essa Jezabel ensinava, você vai ver que era muito semelhante ao que os seguidores da doutrina de Balaão faziam, ou os chamados nicolaítas. Como nós já concluímos até aqui que os seguidores da doutrina de Balaão e os nicolaítas eram, na verdade, o mesmo grupo, então agora nós podemos acrescentar a informação de que Jezabel seguia na mesma linha desse grupo. Você lembra que lá no comentário que eu fiz aqui no capítulo 2, aos versículos 14 e 15, o que foi que eu disse? Olha o que diz Apocalipse 2, 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, praticarem a porneia. Outro sim, isto é, em outras palavras, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, podemos fechar aqui o seguinte: os seguidores da doutrina de Balaão, os nicolaítas e Jezabel, todos faziam parte do mesmo grupo. E esse grupo ensinava o quê? Ensinava os membros das igrejas evangélicas a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, coisas ofertadas aos ídolos, e também a praticarem prostituição, ou seja, a praticarem todo tipo de relação sexual ilícita. É bem possível que essa Jezabel, ela fosse inclusive líder desse grupo, sabia? É possível que ela fosse líder desse grupo na região, líder do movimento. Então, como líder, imagine a influência dela ali. Professor, por que os líderes da igreja permitiam tal coisa? Ora, porque faltava talvez coragem. Eles se dedicavam a trabalhar em determinadas áreas, que nós vimos aqui, que os membros lá eram mais produtivos agora do que na época da conversão. Então eles provavelmente se dedicavam a determinadas áreas da igreja e ignoravam completamente outras áreas. E é o caso aqui de Jezabel, permitindo que ela ensinasse na escola dominical. Agora aqui no versículo 21, Jesus traz a lembrança dos de Tiatira que ele deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Olha só, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não
quer arrepender-se da sua prostituição. Como é que Jesus deu tempo para que Jezabel se arrependesse? Como é que foi isso? Jesus deve ter feito isso através da igreja. Como? Deve ter utilizado a liderança da igreja para disciplinar a mulher. Ah, professor, então a liderança não ficou parada, não. A liderança agiu. Sim, baseado em Mateus 18, 15 a 17, nós vemos que a igreja, quando um membro se torna impenitente, ou seja, quando ele não quer se arrepender, ela deve agir. Aliás, independentemente de arrependimento por parte do membro, a igreja deve agir de qualquer maneira. Por quê? Porque às vezes uma pessoa comete um pecado, ela imediatamente diz que se arrependeu para evitar qualquer punição, para evitar uma consequência ruim do seu pecado, mas a liderança, neste caso, deve agir para que os membros vejam que pecado não fica sem consequência. Pecado não é ignorado dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Mateus 18, versículo 15 a 17, olha o que Jesus havia falado para os seus discípulos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse aqui seria o último estágio da disciplina. Uma igreja não deve apelar para isso imediatamente, não. Esse aqui é o último estágio. Quando a pessoa está irredutível, não aceita sequer a disciplina, aí ela tem que sofrer excomunhão. Mas dificilmente uma igreja precisa chegar a esse ponto. Só se a pessoa for muito dura. O normal é que quando a pessoa é chamada a atenção e ela fica resistindo, o normal é que a igreja aplique sobre ela uma disciplina, normalmente impedindo-a de participar da ceia do Senhor ou de exercer algum cargo na igreja por um tempo, a fim de que ela caia em si e resolva voltar para o caminho da verdade. Quando o texto aqui diz-o à igreja, devemos entender esse texto como se referindo à liderança da igreja ou àqueles responsáveis pela disciplina na igreja. Aí varia de igreja para igreja. Tem igreja que na hora de disciplinar um irmão pode reunir o plenário da igreja, reunir todos os membros e decidir. Ou então o pastor decide, ou então o pastor e outros que fazem parte com ele da liderança da igreja. Aí varia. Então, a liderança da igreja, ela deve ter dado a oportunidade da Jezabel se consertar. Jesus deve ter utilizado a liderança para isso. Mas a mulher se recusou a fazê-lo. E aí está o erro. A igreja permitir que aquela mulher continuasse sua influência perniciosa, ensinando heresias aos membros. Então, mesmo que a igreja tenha feito alguma coisa contra Jezabel, o que dá a entender pelo texto é que no final ela permitiu, tolerou que a mulher continuasse exercendo suas atividades perniciosas. Na próxima aula, vamos continuar vendo um pouco mais sobre Jezabel e a igreja de Tiatira. Até lá!